Pronto. Nós estávamos falando sobre uma região, uma sub-região, dentro de outra sub-região no Nordeste. Estamos falando sobre a Zona da Mata. E a Zona da Mata ela é dividida, ela é subdividida em 3 sub-regiões. Que seria a zona da Mata Açucareira, o Recôncavo Baiano, que é uma região que fica aos arredores de Salvador, e outra região que fica ao sul da Bahia. Sobretudo, concentro nessas 2 cidades aqui, de Itabuna e Ilhéus, na Bahia, no estado da Bahia. E aí, nessa região, vai existir uma grande produção, desde há um bom tempo, de cacau. Mas na década de 90, houve uma decadência da produção, porque houve uma diminuição do preço internacional do cacau. Países africanos começaram a produzir em massa cacau também, num preço mais barato, mais em conta. E, para completar, houve uma praga chamada vassoura de bruxa, que infestou a produção de cacau nessa região aí, ao sul da Bahia. Então, acabou com boa parte da produção. Mas essa região ela não deixou de ser uma região muito próspera no quesito da produção de cacau, mas houve uma diminuição da produção. Aí sim, eu estava falando que o cacau é uma espécie da Mata Atlântica. Que Mata Atlântica? É uma espécie... A pessoa entra aqui e tira meu foco. É uma espécie da floresta amazônica e que ela se dá muito bem, ela se desenvolve muito bem sobre sombras de árvores maiores. Então o cultivo é meio que sombreado nessa região aí. É um cultivo sombreado, que se diz. Então, pronto, basicamente é isso. Essa região ao sul da Bahia ainda é existe uma grande produção de cacau até hoje. Inclusive, no censo diz que ainda é o estado que mais produz cacau no Brasil, ainda é o estado da Bahia. Depois vem o Pará. Alguma dúvida? Aí o Agreste. O Agreste é uma zona de transição, é uma área de transição entre... eu já falei um pouquinho sobre o Agreste, né? Entre essa parte litorânea, né, de tropical úmido, uma área de clima tropical úmido, uma área de clima litorâneo úmido, ou seja, uma área mais chuvosa, para uma área mais seca. Aí vocês vão ver que, tipo, nessa parte oeste aqui do Agreste, a gente vai ver mais características de caatinga, de clima semiárido, enquanto na parte mais a leste do Agreste, a gente vai ver características mais de Mata Atlântica, vai ter uma área mais úmida. E como essa região do Agreste é uma área relativamente alta dentro do Nordeste, na verdade, a parte mais alta do Nordeste, a gente vai encontrar aqui a presença como é que eu posso dizer? De acidentes geográficos, tipo de serras, né, de áreas altas, elevadas. Então, meio que vai barrar os ventos vindo dessa região aqui do Atlântico, né, para o sertão. Professora, então quer dizer o seguinte, que essa região aí do Agreste, ela barra os ventos carregados de umidade do oceano, que viria para a nossa região, trazendo chuva para a nossa região. Espera aí que está entrando mais 2 pessoas. Ela barra os ventos, deixando essa região aqui do sertão seca. Exatamente. Eu vou mostrar um esquema aqui que eu botei. Bem interessante. Olha o que é que o Agreste ele faz com a região, com a nossa região aqui, que a gente está situado. Eu tenho aqui o meu com uma espécie do Planalto, né, o Planalto da Borborema, que é um acidente geográfico, ele barra os ventos, por quê? Porque é uma área mais elevada. Então, uma área que pode atingir até 800 metros de altitude. Então, os ventos úmidos vêm dessa zona da mata, né? Chega do oceano, passa pela zona da mata e vai em direção ao sertão, mas encontra aqui o Agreste, encontra um acidente geográfico. Aí os ventos úmidos, eles são barrados, provoca chuvas de relevo nessa região aqui, chamada de barlavento. Essas regiões que barram o vento são chamadas de barlavento. Então, eles provocam chuvas, porque meio que os ventos úmidos eles condensam nessa região, precipita, são um tipo de chuva chamada chuva orográfica. Formam chuvas aqui. Os ventos que conseguem escapar, né, que passam aqui sobre o Planalto Borborema, eles já chegam nesse outro lado, né, no sertão, no caso, nossa depressão sertaneja, nossa unidade de relevo, já chega mais seco, né, ele já tem perdido sua umidade no meio do caminho. Então, é por isso que essa região aqui, ela é mais seca. Um dos fatores também é que o Agreste ele barra os ventos carregados de umidade do oceano para a gente, tornando a nossa região mais seca, né, com menos probabilidade de chuvas. E a parte que chove... Sim, eu esqueci de dizer. Essa parte aqui a oeste, né, no caso
onde está situado o sertão, depois do Planalto da Borborema, essa região é conhecida como sotavento. Aqui, né, nessa parte oeste é o sotavento, e nessa parte leste, aqui no início do Planalto da Borborema, seria o barlavento. Barravento, e aqui do outro lado, o sotavento. Alguma dúvida? Ana Beatriz, não tem nada a ver com maritimidade, né? Maritimidade tem a ver com essa região da zona da mata, né? Lá chove mais, por causa, um dos fatores seria a maritimidade, né? Que é uma área mais úmida por causa das correntes marítimas, enfim. Tem a ver com isso. Mas então, não tem no caso, tipo, se caísse uma questão envolvendo esse assunto, seria tipo assim, depois do Alto da Borborema. Estou falando bem super, seria alternativo ventos secos e os ventos são mais secos por o que é que está barrando o vento passar aqui? O vento carregado de umidade do litoral. O que é que está barrando esse vento? Não é esse porque ela vai planalto, perdendo, né? não é o relevo. Características. E o relevo. Isso. O relevo está barrando. Mas você pensa que os ventos não vão passar. Alguma parte do vento é barrada, a boa parte dos ventos são barrados, mas uma parte ele passa, né? Sobre o Planalto da Borborema. Sendo que quando ele passa, ele já tem perdido suas características de umidade, né? Então essa região aqui, ela realmente se torna uma região mais seca. E é uma região que sofre a continentalidade que você está falando aí agora. Está falando da maritimidade, né? A maritimidade é um fenômeno climático que atinge essa parte litorânea. Por quê? Por causa da presença do mar, deixando a parte mais úmida, essa parte mais úmida. Enquanto essa parte aqui sertaneja, do sertão, interiorana, sofre mais a continentalidade. Quanto mais afastado do mar, maior a presença da continentalidade. Ou seja, a amplitude térmica é maior diária, esquenta mais durante o dia, resfria à noite. Enquanto na região litorânea, a umidade, como é que eu posso dizer? A umidade é maior, mas a amplitude térmica é menor. Oi. Então, a boa parte do Nordeste sofre esse negócio aí? A continentalidade? Exatamente. Sim. Exatamente. Vocês percebem que aqui durante o dia é muito quente, né? E durante a noite resfria. Não é? Durante o dia é muito quente e durante a noite resfria. Existe uma grande diferença térmica de temperatura máxima e temperatura mínima. Sim. Pronto. E aqui é mais, como é que eu posso dizer? É mais seco, chove menos. Por quê? Porque a gente sofre mais essa influência de estar dentro do continente. Tá mais afastado de uma área litorânea. Mas tem outra coisa que eu ia falar. Esquenta mais por quê? Por que esquenta mais nessa nossa região? O solo, as rochas esquentam mais rápido do que a água. Já estudaram calor específico em física? Sim, esquenta mais rápido. Esquenta mais rápido, né? Enquanto a água, esfria mais rápido também. Isso, exatamente. Enquanto nas zonas litorâneas, que sofrem a maritimidade, a água ela demora a esquentar e ela demora a resfriar. Então, a temperatura diária, tipo, não existe muita diferença entre máxima e mínima temperatura. Por isso que não é tão quente. Às vezes você está em Natal, está um dia bem ensolarado, uma massa e tal, mas você não sente tão quente quanto Caicó. Por que não sente tão quente? Por quê? Porque o solo, as rochas, aqui na nossa região, a gente sofre uma influência muito forte de temperaturas diárias muito altas. Ana Beatriz. Tende a esquentar rápido e resfriar rápido aqui. No litoral é diferente, diga. Essa questão do litoral também tem a ver com, tipo, porque eu percebo que em Natal, do nada tá chovendo, do nada tá um sol do caralho. É isso que tem a ver? Tem a ver com a mudança do tempo, que é mais... como é que eu posso dizer? Ocorre repentina. Tem a ver com isso. Tem a ver com o clima. Aí tem a ver com o litoral. Tem a ver com o litoral. Já aqui já é diferente, né? Nossa região. A gente não tem uma oscilação do tempo tão rápida, tão brusca quanto existe no litoral. Tem a ver com o clima, que aqui é semiárido, quente e seco, e lá é quente e úmido. Parece com um deserto, né? Essa parte que você falou de que é muito quente de dia e de noite é muito frio. Exatamente. A explicação, por que um deserto durante o dia é tão quente e durante a noite resfria, pode chegar até 0 graus? É essa. É que o solo, ele esquenta rápido e ele resfria rápido. Em um deserto, a gente tem uma presença de um solo arenoso. Então, e basicamente tem pouca presença de rochas expostas, né? Mas, enfim, se tivesse, o solo e as rochas esquentam mais rápido e resfriam mais rápido.
Enquanto nas faixas litorâneas a gente vai ter uma outra dinâmica, porque a água sofre a influência da maritimidade, a água ela esquenta devagar e ela resfria devagar. Aí isso provoca uma diminuição de temperatura, uma distância de temperatura pequena, uma amplitude térmica diária pequena. Tipo, a diferença de máxima temperatura para mínima temperatura em Natal, durante um dia, não é tão grande quanto é em Caicó, por exemplo. Por quê? Por influência do mar, por influência da maritimidade, que é um fator climático. Influencia na temperatura diária da cidade, enfim, onde está localizado. Vocês entenderam esse esquema? Ana Beatriz, tipo, além do clima, quais são os fatores que fazem Caicó ser tão quente? Tipo, se destacar em uma das cidades mais quentes do país. Além do clima? Sim, além do clima. O que faz com que uma região seja... Tá, peraí. Tá próximo, tá numa área de latitude baixa, média ou alta, conta. Tipo, se você tá próximo ao Equador, se você tá numa área intermediária, nos trópicos, ou você tá nos polos, pronto. Outra coisa que conta. O que mais? Quente, além do clima. Ah, outra coisa que conta, relevo. Você pode estar dentro do sertão, vou mostrar o sertão já já. Você pode estar dentro do sertão, mas estar numa área que a temperatura diária seja, a mínima seja de 18, 17, 16. Tipo, o Pico do Jabre? Yes, exatamente. Ou então, aqui naquela cidadezinha, meu Deus. Porto Alegre, Martins, isso. Essas áreas, dentro do sertão, a gente vai encontrar algumas áreas que são relativamente mais úmidas, né? Não são tão quentes, que seriam as áreas de brejos, a gente vai chamar de brejos. Oi. A gente tá numa depressão sertaneja, né? Tá, não. Um tipo de relevo. Isso é um motivo que faz com que fique quente também. Depressão sertaneja, porque tá numa área mais baixa, faz parte. O relevo conta também. O relevo é um dos fatores climáticos, sabia? Sendo que vocês estão mencionando para mim fatores climáticos. Porque assim, quando vocês forem estudar climas, vão estudar os climas do mundo, aí vocês vão ver que tem fatores que interferem no clima. Tem coisas que podem interferir no clima de cada cidade. Por exemplo, o relevo, a vegetação, maior ou menor quantidade de vegetação, pode ser mais úmido ou menos úmido o clima. O que mais? A altitude também, né? Tá distante do mar. Altitude. A pressão. Pressão atmosférica, que modifica a pressão, que é um dos elementos climáticos. Estão vendo? A latitude que eu falei agorinha é outro fator climático. Tipo, tá dentro de um fator climático. Então, eu acho que até não respondi nem certo a pergunta de Annelise. Não tem outra coisa que caracterize a temperatura de um local além do clima. Não tem nenhum. Porque todos os outros elementos que vocês estão citando até agora, que a gente citou até agora, faz parte, ou é um elemento climático ou é um fator climático. Quando você vai definir o clima de um local, a gente tem que definir o clima pelo quê? Pelas chuvas, temperatura, precipitação, pressão atmosférica e ventos. E quais são os fatores climáticos que podem interferir naquele tipo de clima? O que vocês falaram, altitude, vegetação, maritimidade, continentalidade, as correntes marítimas. É isso. Tô vendo que tudo faz parte do clima, então, enfim, corrigindo a resposta de Annelise. Não tem outra coisa que defina, não. Não. A latitude também é um fator climático, falei, né? Pronto. Sim, aí vocês precisam entender essa questão do agreste. Então, o agreste é uma área que fica de transição entre a zona da mata e entre o sertão. Ela vai ser decisiva para chuvas daqui da nossa região. Ela vai tornar a nossa região mais seca. Por que ela vai tornar a nossa região mais seca? O agreste faz isso com a gente. Porque dentro dessa região a gente vai encontrar a presença de serras, né, das maiores altitudes do Nordeste. Dentre elas, dentre essas áreas mais altas, a gente vai encontrar o Planalto Borborema, que pega 4 estados dentro da região Nordeste. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Inclusive, aqui a gente tem uma serra que ela é remanescente do Planalto da Borborema, que é a Serra de São Bernardo, salvo engano. Ali também faz parte do Planalto, do complexo do Planalto da Borborema. Aí, enfim, essa região ela vai barrar os ventos. Ela barra. Essa parte leste aqui, ó, à direita, mais próxima da zona da mata, ela é chamada de barla-vento, porque ela barra os ventos carregados de umidade. Os ventos, eles chegam aqui, são barrados
do relevo, o relevo barra. Esses ventos eles sobem, eles ascendem na atmosfera, condensa e precipita, formando um tipo de chuva que é chamada de chuva orográfica. Chuva orográfica ou chuva de relevo, é a mesma coisa. Então, os ventos eles ascendem na atmosfera, eles batem no planalto, mas eles sobem, digamos assim, né? Os ventos eles tendem a subir. Eles sobem, condensa, precipita. Uma parte desses ventos úmidos, eles passam do planalto borborema, uma parte mínima, sendo que quando eles passam, eles já se encontram com uma área mais seca, uma área mais baixa, né? Uma área de depressão. O que caracteriza um relevo de depressão? É uma área mais baixa do que o seu entorno e apresenta leves ondulações no seu terreno, né? Uma área acidentada, relevo depressivo, um relevo acidentado. Vocês devem se lembrar que quando vocês estão andando em Caicó, você tem a impressão que está subindo e descendo o tempo inteiro. Por quê? Porque nós estamos numa unidade de relevo chamada depressão. E repare que o entorno de Caicó a gente vai encontrar serras. Por quê? O que caracteriza uma depressão? São áreas mais baixas do que o seu entorno. É interessante que vocês estão estudando assuntos que estão lá na frente. Aí eu fico... Massa. Sim, vamos lá. Dentro do Agreste, a gente vai encontrar umas cidades bem importantes. Cidades que elas têm uma importância econômica, basicamente por causa que elas são sedes de grandes festas. Ou festa de junina, de São João, ou então carnaval. Enfim, são cidades culturais também, de grande influência cultural. Aí aqui eu citei algumas. Feira de Santana, Bahia, Caruaru, Pernambuco, Arapiraca, Alagoas, Campina Grande, na Paraíba. Ana Beata. Campina é a princesinha da Borborema. Oi. E essas cidades aí que você citou, elas também são muito presentes no comércio, porque quando minha mãe trabalhava com confecções, ela comprava principalmente nessas cidades aí que você falou, que tem grandes atacados lá. Principalmente de roupas, né? Principalmente em Caruaru. Feira de Santana também tem um polo industrial. Ela não é só uma cidade importante do ponto de vista do comércio, não. Aí vamos lá. A sua estrutura fundiária difere das demais sub-regiões. Por que tem isso aqui? Porque dentro do Agreste a gente vai encontrar uma estrutura de médias e pequenas propriedades agrárias. Enquanto na zona da mata a gente vai encontrar grandes latifúndios, né, grandes propriedades monocultoras, que produzem geralmente um tipo só de cultura. No Agreste a gente vai encontrar médias e pequenas propriedades que são policulturas, na verdade, né, que produzem vários tipos de culturas. Além disso, a gente vai encontrar dentro do Agreste uma área de pecuária semi-intensiva, de gado, principalmente do gado. Sertão, que é a nossa região, a gente já falou um pouquinho do sertão, né? É uma área de domínio do clima semiárido, a vegetação predominante é a caatinga, o clima semiárido ele é quente e seco, né? Tem uma grande amplitude térmica diária, grandes temperaturas mensais, anuais. O que mais? O clima vai interferir na quantidade de chuvas. Aqui na nossa região, a gente vai ter uma característica bem interessante. Os nossos rios eles são intermitentes, que são rios temporários. O que seria um rio intermitente? São rios que eles chegam a secar completamente em alguns meses do ano. Nos períodos de estiagem, nos períodos de seca, eles chegam a secar completamente. Essa é uma Rio Barra Nova, Rio Seridó. Então, todos temporários. Todos os rios que a gente tem na nossa cidade, que cortam aqui, nossa cidade, são rios temporários. Na verdade, no Nordeste só escapa 2 perenes. Alguém sabe me dizer quais são? Que são perenes, que sempre tem água, sempre. São Francisco. Outro eu não sei. Então, e o Parnaíba. Tem esses dois. O Parnaíba e o São Francisco. Só eles dois são perenes. Aí sim, nessa região, uma região marcada por rios intermitentes, para vocês verem, a nossa região ela tem um índice de evaporação maior do que o índice de precipitação. Olha como a gente sofre. Aqui a gente já tem o clima que é marcado por ser quente e seco, por ter baixa pluviosidade. Geralmente a pluviosidade do clima semiárido fica em torno de 250 a 800 milímetros anuais. A média é isso. Então, já chove pouco. Mas além de chover pouco na nossa região, as chuvas são irregulares, não chove todos os meses, né? Pode chover agora, não chover nos próximos 2 meses. As chuvas não seguem um padrão, aqui são irregulares, mas geralmente as nossas chuvas aqui, elas são chuvas de verão a outono, né? Essas chuvas do início do ano, que o pessoal chama de inverno, mas não é inverno, a gente está geralmente
do verão para o outono, que é quando chove aqui, mas no decorrer do ano as chuvas são irregulares. Que mais? Então, a pluviosidade é pequena e o índice de evaporação é bem superior ao índice de precipitação. Professora, quer dizer que isso é muito ruim num período de seca? Porque tipo, pode chover muito em um ano de seca, mas nos próximos 5 não chover, e aqui evapora muito, evapora mais do que precipita. E aí, a gente vai perder tudo? Vai perder tudo. Então, é por isso que essa região do sertão já existiram e ocorrem até hoje diversos projetos para mitigar os problemas relacionados às secas. É porque a gente sofre muito com a questão da evaporação. E tem até aquele projeto que eu não sei se é feito pelo Japão ou pela China, mas eu acho que é um dos dois. De tipo trazer aquelas chuvas, né? Tipo umas nuvens. Tem como a gente já tem tecnologia para produzir chuvas. É isso aí. Adiciona um produto, né, nas nuvens, condensa, faz com que haja condensação e a precipitação. Então, rios intermitentes, caatinga, as áreas mais elevadas do terreno, que geralmente são áreas de planaltos ou áreas próximas a serras, são chamadas de brejos, né? As áreas de brejos são áreas mais úmidas. E geralmente nesses brejos é onde a gente vai, como é mais úmido, a gente vai encontrar uma agricultura mais desenvolvida nas áreas de brejos. Esse quadro natural forma uma zona denominada de polígono das secas, que vem sendo ampliada. Deixa eu ver se eu coloquei. E tem um ano aí que foi criada, acho que foi 1900 Mas, Beatriz, e alguma coisa que foi criada. Brejo do Cruz tem alguma coisa a ver com essa classificação? Brejo do Cruz, Paraíba? Sim. Tá dentro do sertão? Vixe, eu tenho que ver o mapa. É depois de Jardim. Tá, então provavelmente tá. Tá, deve estar sim. Não, porque quando a gente passa por lá, a gente vê que tem muitas serras, assim, bem grandes. Dentro da cidade mesmo. Sim, se pode ser uma área de brejo, você está querendo dizer? Sim, é isso. Mas é uma área elevada? Não, acho que não. Não? Então não, acho que não se caracteriza, não. Brejo é tipo que nem areia, né, Alice? Isso. Sim, eu nunca fui lá, não. Ai, maravilhoso. Cidade maravilhosa. Sim, aí vamos lá. Polígono das secas. Essa denominação do polígono das secas, deixa eu ver o ano aqui, foi 1946 ou foi 49 que o governo brasileiro criou essa denominação? Não lembro, vocês estão com o livro aí? Hum... 1946. Foi criada essa denominação de região que sofre com o polígono das secas. Polígono das secas. Professora, então, se a minha cidade está dentro do polígono das secas, eu posso decretar estado de emergência num período de seca? Posso. O governo federal, ele meio que é obrigado a financiar a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa adaptação nesse período de seca? Sim, exatamente. São áreas que recebem recursos nesses períodos de secas. O que é uma coisa muito boa. Hã? Raicó faz isso? Sim, decreta sim. O que é uma coisa muito boa para a gente. Se não existisse a indústria da seca. Vocês já ouviram falar na indústria da seca, não já? Alguma vez? Políticos, fazendeiros, né, empresários, eles se aproveitam dessa verba que vem para os municípios, que estão dentro do polígono das secas, e passam a fazer obras que beneficiam a eles. Tipo, eu tenho uma grande propriedade agrária, certo? Eu sou um grande fazendeiro aqui dentro da região do sertão. Eu tenho uma grande propriedade agrária. Eu recebo uma parte desse dinheiro, né, digo que vou construir um açude, mas na verdade eu estou só barrando a água ali para mim. O açude fica só para mim, fica só para minha propriedade. Então quem se deu bem foi só eu. O que pode acontecer também com empresários, eles podem tentar construir determinados reservatórios que vão beneficiar só eles, mas eles dizem para o governo que vai beneficiar aquela comunidade inteira. Isso pode acontecer. Muitos políticos desviam dinheiro de obras que são destinadas para os flagelados da seca, que somos toda essa região que sofre com as secas. Então, assim, tem uma galera que se aproveita. Tudo isso é chamado de indústria da seca. No aspecto humano, apresenta uma baixa densidade demográfica. Nós somos chamados de flagelados das secas, o flagelo, né? Quem sofre com seca são os flagelados. A economia está alicerçada na pecuária, sim, é a nossa economia. Na pecuária extensiva, né, solto, de baixa produtividade, e na agricultura tradicional. Existem áreas de exceção, como o Vale do Rio São Francisco,
de um lado do Rio São Francisco tem Petrolina, Pernambuco, e do outro tem Juazeiro, na Bahia. Aí Jaguaribe, Vale do Rio Jaguaribe e Açu. São áreas de exceções porque tem água em abundância. E aqui é a região do Polígono das Secas. Sim, detalhe sobre o Polígono das Secas. Durante muito tempo, nenhuma região do Maranhão estava dentro da região do Polígono das Secas. E atualmente já existem estudos que estão havendo um processo de desertificação muito forte em alguns estados aqui do Nordeste. E algumas áreas aqui do Maranhão já estão sofrendo o processo e possivelmente pode entrar dentro do Polígono das Secas. Professora, o que é que pode provocar um processo de desertificação nessa região do Nordeste? A exploração dos solos de forma desordenada, sem deixar descansar. Aí o solo já é arenoso, muitas vezes. Então, tira a vegetação, desmata para cultivar ou então para criar animais, né? Fica pisoteando o solo. Tudo isso vai degradando o solo no decorrer do tempo. Aliado às altas temperaturas já do clima, promove um processo de desertificação, né? De tornar a área desértica. Ana Beatriz, qual é o nome daquele que eles queimam também? Tem um nome, eu esqueci. Agricultura itinerante, coivara. Né? Coivara. Eles praticam a queima da vegetação para se cultivar em cima, ou então para criar animais. Ou seja, desgastando, degradando o solo cada vez mais. Indústria da seca, eu falei. Vamos para a última, Meio Norte. Meio Norte é uma região, deixa eu voltar para ali. Ó, essa região aqui, que pega Maranhão, a parte leste do Maranhão e o Piauí. Sobretudo a parte centro-norte desses dois estados. Professora, é uma região de transição, você já falou, é uma região de transição. Fica entre uma parte de clima semiárido, Caatinga, e essa parte oeste aqui é floresta amazônica, clima equatorial úmido. Então, é uma faixa de transição. Dentro dessa região, a gente vai encontrar como é que eu posso dizer? Uma vegetação de transição também, e ela é marcada principalmente pela presença de palmeiras, como o buriti, a oiticica, a carnaúba, o babaçu, né? Palmeiras. No caso, o babaçu e a carnaúba. Aí, dentro do meio norte, a gente vai encontrar a mata dos cocais, que é, no caso, essa vegetação de transição, que eu estava falando agora. Abrange os estados, eu já falei, mas ela vai além, ela não pega só o meio norte, ela ainda pega de forma reduzida outros estados do Brasil, inclusive uma parte que não faz parte do complexo nordestino. As principais espécies, a carnaúba e o babaçu. Essas espécies são muito importantes do ponto de vista financeiro para essa região aí do meio norte. Por quê? São espécies que dá para fazer de tudo com ela, tipo, dá para aproveitar tudo delas. O exemplo que tem aqui. A carnaúba é uma palmeira que atinge até 20 metros de altura. É considerada pela população local como a árvore da providência, porque de tudo dela dá para se aproveitar. Tronco, folha, fruto, palmito, raiz, sementes. E o babaçu, sim, inclusive tem óleo que se faz com carnaúba, né? Tem várias coisas que dá para se aproveitar dela, dá para fazer dela. Produto cosmético. A carnaúba, tipo, é praticamente toda aproveitada. Toda aproveitada. E o babaçu... Quando a gente estudou os biomas, a gente viu isso. Perfeito. E o babaçu, suas amêndoas apresentam um elevado teor de óleo. É muito utilizado em diversas indústrias, como sabão, margarina, produto químico, estão vendo? Então, são espécies que elas promovem uma certa economia para essa região. Aí vamos para ali, para outro canto. Terminamos a aula 6 e vamos direto para outra aula. Que a Ana Beatriz vai abrir agora. Ana Beatriz, lembra da chamada, viu? Eita, que horas são? Tá na hora? Não, é 3h43, só para lembrar. Eu tenho que fechar esse aqui. Meu computador tá dando uma pane aqui no sistema. Tá, abriu agora, até que enfim. Mas vocês não estão vendo, né? Peraí.
aqui. Pronto. Agora a gente vai para a aula 7, Geografia 2, Movimentos da Terra. Tem alguma dúvida sobre aquela outra aula? Já falou tudo? Pois vamos para cá, não falar nada. Vamos de movimentos da Terra. Professora, a Terra realiza quantos movimentos? 2? A Terra realiza 2 movimentos? Rotação e translação? translação. Tem mais algum que a Terra realiza? E aí, a Terra só realiza 2 movimentos? Ana Beatriz, eu estava lendo um negócio sobre isso e estava falando que a rotação, ela cria os dias e as noites. E a translação, ela roda em 365 dias mais 6 horas. Aí possa ser que a Terra faça o movimento de rotação e translação ao mesmo tempo para gerar tanto o dia como a noite? Sim, ela faz. Quando a Terra está fazendo o movimento de rotação, ela também está fazendo outro movimento que é o de translação. Mas todo mundo acha que a Terra só faz 2 movimentos? Oi. Você podia explicar assim melhor como ocorre esse movimento, porque eu nunca entendi. Posso. Mas a Terra só faz 2 movimentos? Eu estou esperando que você me responda. Não, mas eu não lembro o nome do outro. E eu não sabe, ó, Lero. Vocês acreditam que a Terra realiza 14 movimentos e não 2? Como a gente Nossa Senhora, que movimento é esse, pelo amor de Deus? A Terra realiza 14 movimentos. E, tipo, ela tá realizando esses 14 movimentos aqui, de boas, entendeu? Sendo que uns são muito lentos, outros são mais rápidos. Alguns têm uma consequência maior para nossa vida e outros têm menos consequência. Tipo, Mas você tá... Tipo, esse movimento, você tá falando em relação ao movimento dela no espaço? Sim. Ou dentro dela? No espaço. Falando no espaço. Meu Deus do céu. A Terra realiza 14 movimentos. 14. Coragem. Mas não sei decorar o nome dos 14 não, mas enfim. O livro de vocês fala de alguns, né? A gente vai falar sobre... Os mais importantes é o que vocês sempre estudaram no decorrer da vida, que são de rotação e translação. Por que rotação e translação só é falado deles 2 no decorrer da vida de vocês todinha? Porque eles realmente são os mais importantes para a nossa vida. Ou seja, eles são o que mais impactam, refletem na nossa vida. Mas a Terra realiza, o livro vai mostrar, né? O de nutação, o de precessão dos equinócios, que antecipa os equinócios, primavera e outono. Mas detalhe, tipo, o movimento de precessão demora quase 26 mil anos. Aí o de nutação demora quase 19 mil anos para acontecer. Tipo assim, são coisas imperceptíveis para a gente. Beatriz, falta 3 minutos. Não é 5 não, não é assim. Barrada. Já vai acabar a aula. Pois bora. Vamos terminar. Então, a Terra, no sistema solar, nós somos um planeta rochoso, né? Um planeta rochoso formado principalmente por rochas, materiais pesados no processo de formação. Nós somos o 3º planeta no sistema solar, de proximidade em relação ao Sol. O que mais? Realizamos 14 movimentos. A Terra interage sim com outros astros no sistema solar, né? Interage com satélites, com asteroides, né, com outros astros, com o Sol, com a Lua, né, mas a gente interage mais com o Sol e com a Lua, né? Aí vamos lá, realizamos 14 movimentos e nós temos... Oh my God! Hoje eu tô que tô, viu? Tem 2 movimentos que são mais importantes, a Terra não realiza só 2, são quantos? São 14. Aí vamos lá, a Terra tem um formato chamado geóide, né? E ela está girando, ela está fazendo um movimento de rotação aqui agora, vocês estão vendo? A Terra ela faz um giro em torno do seu próprio eixo, chamado movimento de rotação. Esse movimento ele vai de oeste para leste. Aí vocês precisam saber o que é oeste e o que é leste para entender isso aqui. Sua mão direita é o seu leste, sua mão esquerda vai ser o seu oeste. Então pegue suas mãos e coloca aqui nesse globo. Você vai ver que ela está girando, tá vendo? De oeste para leste o tempo inteiro. Esse movimento de rotação é uma volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, né? Que é inclinado 23 graus, 27, né? Ela é inclinada. Professor, essa inclinação do eixo varia no decorrer do tempo? Varia, por causa de um dos movimentos que ela realiza. Faz com que o eixo de inclinação da Terra fique variando um pouquinho. Então, a Terra ela gira de oeste para leste. Ela faz um movimento em torno do seu próprio eixo, chamado rotação.
Esse movimento de rotação, ele dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, certo? Ele dura tudo isso. Esse movimento